Olá, sejam muito bem-vindos! Quem nunca se perguntou como as grandes fortunas se mantêm, né? Não é só uma questão de sorte ou de habilidade, existe uma verdadeira fortaleza, sabe? Cuidadosamente construída para proteger e multiplicar essa riqueza. E hoje a gente vai explorar os segredos dessa estrutura. E tudo começa com uma pergunta que é central para essa discussão. As grandes fortunas são um prêmio justo pelo mérito de alguém? Ou são, na verdade, o resultado de um sistema que já tem as cartas marcadas? Essa questão nos obriga a olhar um pouco além do que parece óbvio e a desafiar as histórias que a gente costuma ouvir. E aqui está o ponto central da nossa análise de hoje. A desigualdade extrema não aconteceu por acaso. Ela é o resultado de um sistema, uma arquitetura mesmo, de ideias e regras projetada para concentrar e proteger o capital. Vamos então desconstruir essa fortaleza camada por camada. E a primeira muralha dessa fortaleza talvez seja a mais poderosa de todas. A ideia de que toda a riqueza é merecida, um produto direto do mérito de cada um. Isso tem até um nome, né? É o que se chama de extremismo meritocrático. É aquela crença de que quem está no topo chegou lá só por ser mais inteligente, mais talentoso ou porque trabalhou mais duro. Mas será que a história é tão simples assim? E como é que essa ideia se sustenta? Bom, primeiro, com a história da elite educada. Depois, vem a imagem dos executivos como super-heróis da produtividade, sabe? Que ganham salários gigantescos justificados por um talento que, supostamente, ninguém mais tem. E por fim, o diploma, que funciona como um portão. Parece que está aberto para todo mundo, mas a chave muitas vezes já está na mão de quem tem mais recursos desde o começo. Agora, vamos para a segunda camada. Se a ideologia é a primeira muralha, a segunda é transformar poder financeiro em poder político para literalmente conseguir moldar as regras do jogo a seu favor. E como isso funciona na prática? Através de financiamento de campanhas políticas, de grupos de pressão, ou até mesmo financiando estudos e instituições que vão produzir argumentos que defendem os seus interesses. É um ciclo que se retroalimenta, sabe? A riqueza compra influência e a influência cria leis que protegem ainda mais a riqueza. E olha só o resultado disso. É só olhar para a queda drástica nos impostos sobre as rendas mais altas. Em muitos países desenvolvidos, as alíquotas, que eram de até 85% na era do pós-guerra, hoje ficam em torno de 35%. É uma mudança, assim, gigantesca. E a consequência direta disso está aqui. Com impostos bem mais baixos, a recompensa por conseguir um salário maior aumentou de forma exponencial. Isso acabou criando um incentivo enorme para que os executivos buscassem remunerações cada vez mais altas, já que a maior parte desse dinheiro ficaria com eles. Mas e aquilo que a gente não consegue ver? A terceira camada da fortaleza é a opacidade. É a forma como a verdadeira escala da desigualdade é escondida, sabe? Tirada do debate público. De um lado, a gente tem as estatísticas oficiais, que muitas vezes mostram uma versão mais suave da realidade, simplesmente porque elas não conseguem capturar os dados do topo da pirâmide. E do outro lado, a gente tem a realidade completa, que mostra uma concentração de riqueza muito, mas muito mais extrema do que a maioria das pessoas imagina. 10%. Fica com esse número na cabeça. O que será que ele significa? Pois é. Ele representa a fatia estimada do PIB mundial que está escondida em paraísos fiscais. É uma quantidade absurda de riqueza que simplesmente some dos registros oficiais, ficando fora do alcance de impostos, de regulamentação e, claro, do nosso conhecimento. Chegamos então à quarta camada da fortaleza, e aqui as defesas ficam mais sutis, usando mecanismos que até parecem positivos, como a filantropia, mas que na verdade cumprem uma função bem estratégica. A estratégia é muito bem pensada. Uma família pode criar uma fundação, transferir seus bens para ela e, com isso, manter o controle total sobre o patrimônio enquanto passa para as próximas gerações, pagando muito menos imposto do que pagaria numa herança comum. O ponto crucial aqui é que isso, na prática, funciona como uma forma de recriar aqueles privilégios de herança que as sociedades modernas tanto lutaram para acabar, garantindo que as dinastias de riqueza continuem existindo. E, por fim, a última defesa ideológica. Aquela crença de que a gente não precisa se preocupar porque os mercados sozinhos vão se corrigir e resolver tudo. Só que essa ideia, na verdade, é uma ilusão política. É um argumento muito conveniente para evitar que se criem políticas que poderiam de fato redistribuir a riqueza, como, por exemplo, impostos mais progressivos sobre o capital.
E essa citação do Thomas Piketty resume a urgência do problema de uma forma brilhante. A ideia é que, sem uma intervenção ativa, a riqueza que foi acumulada no passado vai continuar crescendo e dominando o presente e o futuro, praticamente sufocando a mobilidade social. E assim, a gente fecha o círculo. Percebe como não é um único fator? É uma fortaleza com várias camadas de defesa que se reforçam. A ideologia do mérito, a captura do poder político, a invisibilidade financeira e as estruturas legais supercomplexas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final sobre justiça. Diante de uma arquitetura tão complexa e tão bem montada, será que uma sociedade pode se considerar de fato justa com uma desigualdade tão profunda? Isso também nos faz voltar lá para o começo. Se o sistema tem um viés, qual é o verdadeiro papel do mérito individual? Ele ainda existe, claro, mas qual é o seu real alcance num campo de jogo que é tão desigual? E por último, uma pergunta sobre o futuro. Que futuro a gente está construindo quando o peso do passado tem tanto poder sobre o presente a ponto de talvez impedir a criação de novas oportunidades? É uma questão que fica para todos nós.